Fala pessoal, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Que alegria te receber aqui no nosso bate-papo semanal, o LedoCast. Toda semana episódios do céu de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que você vai sempre encontrar aqui uma cosmovisão bíblica, ensinos sobre liderança, família, masculinidade, hombridade e espiritualidade, muitas outras coisas também que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E a gente tem um painel aqui que a gente fala justamente sobre o tema hombridade. A gente entende da importância hoje de nós falarmos sobre esse assunto. E hoje a gente está voltando justamente com o quadro Vira Homem. É isso mesmo. Eu estou muito empolgado porque hoje a gente vai falar mais um pouquinho desse tema, tá bom? E especificamente eu quero entrar num assunto muito legal que eu tenho aqui para compartilhar com você, mas antes disso, me faz um favor, me ajuda, coloca aí o curtir, sabe, compartilha também, te inscreve aqui no nosso canal tá crescendo, aos poucos tá avançando, tá bom? Então seja mais um inscrito, se você é novo por aqui, seja bem-vindo e já inscreve se você é reincidente, glória a Deus pela tua vida. Continua vindo, continua recebendo o que o Senhor tem nos entregado. Hoje eu queria falar, se você é homem, é com você. Se você é mulher, ouve, porque pode ser que você também redirecione esse podcast para algum homem importante na tua vida, e isso certamente vai ajudá-lo. Hoje a gente vai falar sobre a jornada de construção do homem, tá bom? A jornada de construção do homem. Gente, todos os homens percorrem um caminho de construção em busca da sua identidade, tá bom? Em busca de entendimento também do seu propósito e também de uma busca por plenitude de vida, ok? Então hoje a gente vai falar baseado num estudo de John Eldredge, que é um escritor americano, tá bom? E ele fez um estudo dessa jornada do homem que me abençoou muito quando eu estudei, quando eu li, e eu queria compartilhar com você os 6 arquétipos da masculinidade que representam as etapas da jornada masculina, tá bom? Nós vamos falar nessa primeira parte hoje dos primeiros 3, e a gente vai fazer uma segunda parte onde a gente vai falar dos últimos 3. Então cola aí, e o primeiro arquétipo da masculinidade é o arquétipo do menino, tá bom? Que é a base da identidade do homem. Então todo homem no início da vida tem essa conotação de um garotinho, de um menino, né? Nenhum homem nasce formado, né? A gente nasce e a gente vai aprendendo a ser homem, aprendendo masculinidade, aprendendo as coisas da vida. Lá em Romanos 8,15 diz assim, olha, recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Então todos nós temos uma faceta masculina de que nós queremos ter um paizinho amado, né? Todos nós, em alguma fase da nossa vida, nós começamos a nossa jornada como esse garoto, como esse menino. Porque é na infância que a gente aprende o que é ser amado por um pai, aceitos por um pai, afirmados por um pai, ou pelo menos é como deveria ser, tá bom? Quando isso falta, quando a gente não tem essa proximidade com um pai ou com uma figura masculina forte, um homem líder na vida do homem, a nossa hombridade acaba ficando prejudicada. Por quê, gente? Porque a gente pode nascer do sexo masculino. Eu nasci do sexo masculino. Os homens que estão assistindo nasceram do sexo masculino. Isso não tem discussão, isso é científico, tá bom? Mas hombridade é algo que se aprende. Então eu posso nascer do sexo masculino, mas eu vou aprender a me comportar como homem, a ser um homem andando com outros homens. E quando me falta essa figura masculina, então isso vai de alguma forma debilitar a minha identidade, a minha formação da minha masculinidade, né? Eu, por exemplo, tive os meus BOs, né, com o meu pai na minha infância, e eu passei um longo período da minha vida tratando esses BOs, né, para que eu de fato me tornasse o homem que Deus me projetou para ser. Quando a gente vai ver o batismo de Jesus, Deus declara a aprovação de Jesus antes de qualquer ação de Jesus. Quando Jesus se batiza, a Bíblia diz que os céus se abrem e ouve-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Então, quando a gente vai para a Bíblia, para Jesus, a gente vê o que? O Pai, Deus, afirmando Cristo. Dizendo, ó, esse moleque, que ele já não era moleque, né? Ele já era um adulto, eu tô só parafraseando aqui para ficar mais interessante aqui para o nosso bate-papo, mas Deus está dizendo que esse homem, esse cara é o meu filho amado.
Então, Jesus vai receber a sua identidade, sua autoridade direto do Pai. Quando isso não acontece, a gente fica debilitado. Então, eu quero iniciar hoje te falando, como homens, a gente precisa muitas vezes revisitar essa fase para a gente buscar curar certas feridas, certas ausências, né, na nossa identidade, certas lacunas que ficaram. Porque enquanto você não tratar as feridas nessa área, você não vai conseguir avançar para a próxima área que eu vou já falar. E talvez você que está me assistindo está preso aqui na fase do menino. Já viu o cara que ele já tem 30 anos, 35, 40 anos, mas ainda tem comportamento infantil, imaturo, porque talvez está preso nessa fase do menino, tá bom? A segunda fase, o segundo arquétipo proposto aqui no nosso estudo é a fase do cowboy, tá bom? Aqui no estudo, né, do americano, ele chegou à conclusão que é o menino e vem também o cowboy. E o cowboy, ele representa a descoberta dos desafios da vida. Tá bom? Lá em 1 Samuel 17, 37, a gente vai ver escrito assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos deste filisteu. Isso é Davi, quando ele está diante do embate com Golias, ele faz uma declaração. Qual é a declaração dele? Olha, Deus me livrou do leão, do urso, né? Eu lutei com eles, venci, então o mesmo Deus que me livrou no passado vai me livrar agora da mão desse gigante. Tá? O cowboy, pessoal, ele vai representar essa fase de desafios e aventuras. Todo homem tem um senso, uma necessidade de testar perigo, de correr risco. Eu vejo que eu tenho 3 meninos em casa. E eles ficam toda hora fazendo arte, querendo ver se eles conseguem pular a certa altura, descer no buraco. Enfim, eu fico vendo. Por quê? Porque é algo que faz parte da natureza do homem, esse buscar limites, né? Esse viver em desafio. Por isso que o pessoal brinca, né? Homem vive menos, né? Por isso que o homem vive menos, né? Porque o homem, ele gosta de risco, ele precisa, né? Agora também, isso é uma fase da vida. A gente não pode ficar a vida toda buscando correr risco, como tem algumas pessoas que acabam criando uma certa disfunção em relação a isso, tá bom? Mas essa fase do cowboy é quando a gente aprende a enfrentar os nossos medos, pessoal, e a desenvolver o atributo da coragem. Então, é importante você entender que é necessário que um homem caia. É necessário que um homem se machuque. É necessário que ele tropece, rale o joelho. Né? E às vezes eu fico vendo algumas mães na criação dos filhos. Não, menino, não faz isso, não faz aquilo, não sobe aí. Cara, ok, a gente precisa, claro, né? A gente tem muito mais noção de perigo do que nossos filhos, mas existe um certo perigo que a gente tem que deixar eles correrem. Um perigo controlado, você tá entendendo o que eu tô falando? Então, por exemplo, daqui a pouco o Noah tá com 10 anos, daqui a pouco vai começar a dirigir. E aí eu vou começar a ensinar ele a dirigir, quando ele chegar ali nos 16 anos, 17 anos, começar a ensinar para ele. E aí eu vou começar a dar a chave do carro para ele, ó, vai aqui, começa a dirigir, mas vai ser um ensino controlado, um risco controlado. Aos poucos ele vai avançando e aprendendo. Faz sentido o que eu tô te falando? Por quê? Porque é necessário a criança nessa fase, o garoto, cair, se machucar para se levantar e aprender a enfrentar medos, criar coragem, ralar joelho, é assim mesmo, chora, dói. Um dia desse, Judá caiu, ralou todo, foi lá comigo, pai, me ralei, vem cá, filho, vamos passar uma pomadinha. Não, vai arder, não vai. Passa a pomadinha, sangrou pra caramba. Faz parte, tá bom? Quando a gente passa por uma super proteção na infância, a gente tende a ter dificuldade de vencer os obstáculos na vida na fase adulta. Tá bom? Então a fase do cowboy, ela é importante na vida da criação do homem. Então, entenda isso, todo homem deseja ter uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar. Ok? Todo homem tem esse desejo dentro do seu coração. Eu vou repetir, de ter uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar. Davi, como o texto que eu li, ele enfrentou o leão, o urso, e depois ele estava num desafio ainda maior. Ele venceu os desafios menores da vida até que ele foi colocado num desafio maior, porque cada desafio preparou ele para um propósito maior. E os desafios da vida, eles vão avançando. E cada desafio nós precisamos não ter medo, nós precisamos enfrentá-los e vencê-los, tá bom? Então, a aplicação daqui do cowboy é: encare os desafios com coragem. Tá bom? Você que é homem, você precisa entender que os desafios moldam a tua força interior.
moldam quem você é. E os verdadeiros heróis, eles transformam a sua dor em cura e as suas fraquezas em forças, suas limitações em sacrifícios. Tá bom? Então, não veja as dificuldades da vida como o teu algoz que vai te matar. Não, não. Veja como um trampolim para você avançar para a próxima fase. E a última fase desse bate-papo de hoje é o arquétipo do guerreiro, tá bom? Nós falamos o arquétipo do menino, o arquétipo do cowboy e agora o arquétipo do guerreiro, né? E o guerreiro, ele tá sempre lutando pelos motivos certos. Uma coisa que eu aprendi é que eu preciso aprender a escolher as minhas batalhas. Nem toda batalha que se apresenta na minha vida eu vou lutar, porque tem batalha que não é minha. Tem batalha que é de Deus, tem batalha que é de outras pessoas. Então eu vou lutar aquelas batalhas que são minhas. Lá em Êxodo, capítulo 15, verso 3, diz assim: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Então, uma faceta de Deus é que ele também é um Deus de batalha. O Deus de Israel também é o Deus de guerra. O nosso Deus também é um Deus de batalhas, de lutas, de enfrentamento, não de covardia e medo, tá bom? Então, a gente precisa entender que todo homem também tem essa necessidade de lutar guerras, de enfrentar dificuldades, batalhas, e o guerreiro, ele aprende a lutar, mas ele precisa aprender a lutar pelos motivos certos. Quais são? Proteger, servir e conquistar, primeiro em favor dos outros, depois em seu favor. Eu vou repetir, todo guerreiro precisa proteger, servir e conquistar. Então, lá na tua casa, na tua família, você que é marido, você que é pai, ou você que está se preparando para ser cara, você precisa entender. A tua família vai ser as pessoas que você vai proteger. Os teus liderados são as pessoas que você vai proteger, que você também vai servir. E que você vai conquistar para primeiro abençoá-los, depois você vai ser abençoado. Tá bom? Tem muita gente que diz lutar por Deus. Né? Já viu? Não, eu tô aqui no ministério, eu tô lutando por Deus, eu tô fazendo a obra, mas na verdade tá por conta própria. Por quê? Porque muitas vezes os motivos são ego, às vezes orgulho, às vezes carência, às vezes é uma necessidade ainda de aprovação ou de aceitação pessoal, às vezes faz por mágoa, às vezes faz por competição, às vezes faz por rejeição. Então, a motivação pelo qual nós guerreamos as nossas guerras falam muito do homem que somos. Então, nós precisamos lutar as batalhas pelos motivos corretos. Eu acabei de falar para você os motivos: proteger, servir e conquistar em favor dos outros. Então, heróis, eles se sacrificam. E esse é o nosso chamado como homem, sacrifício. Anota isso, cara. O que diferencia homens de meninos é que meninos estão buscando o tempo todo diversão. Homens estão buscando se sacrificar. Anota isso. Um homem formado, maduro, ele entendeu, eu fui chamado para pagar preço. Pagar preço pela minha esposa, para ela ter uma vida boa, pagar preço pelos meus filhos, para eles estudarem bem, pagar preço. Primeiro eles, depois eu. Ah, eu tô afim de comprar uma roupa nova. Não, primeiro é deles. Não, eu tô afim de trocar de carro. Primeiro eu vou pagar as coisas deles. Primeiro, então a gente precisa sacrificar. Ah, não, eu administrei bem, deu para dar para eles tudo, ainda sobrou um pouco para mim? Legal, ótimo. Mas não deu? Primeiro é o sacrifício, é o deles primeiro. Então, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos e pela igreja de Jesus, nós precisamos nos sacrificar. Tá bom? Porque isso faz parte da hombridade. Porque o que gera valor na vida de um homem está totalmente proporcional ao sacrifício que ele paga. São os heróis que salvam o mundo. Não existe herói sem sacrifício. Hoje em dia estão tentando mudar a conotação dos filmes, tem ficado os filmes tão chatos. Já viu o filme de herói que não tem sacrifício mais? Chato, boring. Chato pra caramba. Por quê? Porque o herói não tem mais aquele negócio de, não, eu vou morrer por eles, eu vou entregar tudo. Antigamente era muito assim, né? Hoje em dia parece que os heróis estão fracos, estão, sei lá, eu vi esse último Super-Homem, fiquei decepcionado com ele, cara. Poxa, apanhou pra caramba. O cara parece que agora a pele dele não é mais de aço, furam ele. Agora tem um negócio de um cachorro lá que é mais forte do que o Super-Homem. Velho, cadê o sacrifício, mano? Deixa eu te falar uma coisa. Escuta isso. Na cultura da cruz, a ética está acima da força e os princípios estão acima do poder. Nós precisamos viver a cultura da cruz, como homens. E o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus enfrentou fariseus e protegeu os marginalizados e frágeis. Se sacrificou pelos doentes. Jesus é a imagem do homem que lutou as batalhas corretas.
Se você tem dúvida do que é ser um homem, olha para Cristo. Então, meu irmão, lute as causas que glorifiquem a Deus e abençoem as pessoas que estão ao teu redor. Sacrifique. Seja o homem que a tua esposa sonhou, seja o pai que os teus filhos sonharam. Ah, pastor, mas eu não tive pai. Ah, mas meu pai e minha mãe nunca viu o casamento dele. Então, meu irmão, vai estudar, vai orar, vai pedir revelação de Deus e vai ser o homem que você não teve na sua vida. É isso que tem sido a minha oração. Deus, eu quero ser o pai que eu não tive, eu quero ser o marido que eu não vi, eu quero ser a resposta do Senhor para minha família, para minha casa, para minha igreja, e eu estou disposto a pagar o preço que for por isso. Amém, pessoal? Eu espero ter te abençoado nessa primeira parte dos 6 arquétipos do homem. Eu não sei você, mas eu já estou muito animado para compartilhar os próximos 3. Então, na semana que vem a gente vem com mais um episódio. Mas se você gostou, comenta aí embaixo. Você quer a segunda parte? Se você foi abençoado, você realmente quer a segunda parte, engaja aqui embaixo, porque se não engajar, a gente não vai soltar a segunda parte, só se realmente a gente vê que valeu a pena. Então comenta aqui embaixo, curte, compartilha se você quer a segunda parte. Fala aí, que aí conforme for a gente solta ou não essa segunda parte. Deus te abençoe, a gente se vê na semana que vem. Valeu!